Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro para discussão de questões que estão relevantes, que fazem parte das ciências sociais, e a partir desta aula nós estaremos discutindo alguns tópicos, elementos, mais especificamente aquilo que nós chamamos riscos à democracia. Nós estivemos falando sobre o surgimento da democracia, ligamos ela com relação ao trabalho, com relação à participação democrática, e você pode conferir essas videoaulas na descrição que está abaixo desse vídeo. Nós começamos hoje discutindo um tema que é um conceito que é muito mal utilizado, obviamente por ser mal compreendido, até por intelectuais, pesquisadores, pessoas do campo teórico das ciências políticas, que é o conceito de fascismo. E muitas das vezes, por não conhecerem bem esse conceito, os usos são os mais diversos, a apropriação inadequada desse conceito, seja para descaracterizar determinado governo, política ou posição, é frequentemente utilizado. E até um falso senso comum que acaba por ligar esse conceito a determinadas ideologias, sejam político-partidárias ou ideologias que estão relacionadas ao campo da política ou da economia. Com esta live, nós estamos começando essa discussão dos prováveis riscos que a democracia se vê constantemente ameaçada. Para início de conversa, é muito importante você ter em mente o que você chama de fascismo, ou por que utilizamos o conceito para dizer que este governo é fascista, aquele deputado é fascista, ou como nós já vimos, determinado filme, como por exemplo Tropa de Elite, já foi considerado um pouco equivocadamente como fascista, talvez pelo recorte, pela ilustração, pela a maneira como abordagem, ou melhor ainda, né, ou pior, se nós pudermos chamar, dizer que a polícia, na sua abordagem, é uma abordagem fascista. O que nós precisamos, antes de qualquer coisa, é compreender historicamente o que foi o fenômeno do fascismo, identificar o que está alinhado com este conceito, para verificar se nós estamos adequadamente utilizando esse conceito e se podemos alinhar no presente, na história contemporânea, este ou aquele governo, aquele ou determinado autor, ou mesmo uma determinada prática de alguma corporação ou de uma instituição. Fique conosco, vamos verificar historicamente o que nós podemos chamar de fascismo, né? Importante, o que é mais necessário é a gente partir da ideia do que podemos conceituar como fascista, né? O que a noção de fascismo pode nos dizer? A primeira coisa que precisa estar claro para nós é identificá-lo no tempo, no espaço, na história. Foi um movimento político, econômico e social que se desenvolveu em alguns países europeus após a Primeira Guerra Mundial, mais especificamente a partir ali de 1910. Países que estavam atravessando fortes crises econômicas, em especial Itália e Alemanha. É importante não apenas datar o fascismo, localizar o fascismo, mas contextualizá-lo adequadamente para que a gente possa verificar se é possível utilizar esse conceito da moda como ele é utilizado, seja nas redes sociais, seja no enfrentamento, no debate que aí político e ideológico que é muito presente. O conceito ele se adapta, né? Ele é apropriado, né? Ele pode ser utilizado em diferentes circunstâncias, né? E, de certa maneira, ele é utilizado por diferentes ideologias. Então, nós estamos começando a dizer aqui de um conceito que a gente poderia chamar um pouco híbrido, para não dizer um mau uso, né? Um uso inadequado do conceito. Enquanto movimento político e social, ele está circunscrito, né? Ele é caracterizado inicialmente, muito rapidamente, em linhas muito rápidas, uma retórica populista, né?
que vai, muitas das vezes, explorar, falar da corrupção, muitas das vezes de forma generalizada, falar de crises nas economias ou de um certo declínio de valores tradicionais e morais. Então, você começa a identificar traços de fascismo ou de inspiração fascista quando você tem rapidamente esses elementos muito prontos. Populismo, né? Uma certa tendência a condenar, criticar a corrupção endêmica, a própria crise, que é uma contextualização básica para que se erijam discursos de inspiração fascista e, muito notadamente, está sempre associado também a um certo apelo ao passado, à tradição, aos valores morais da sociedade, à defesa da família, da moral e dos bons costumes. Colocando assim em linhas gerais, a gente poderia falar de fascismo em inúmeras práticas, em inúmeros governantes, em inúmeras ideologias. Mas a gente precisa verificar quando que isso está se tratando de eminentemente uma postura, um governo, uma ideologia que podemos chamar de fascista, ou talvez um discurso ou práticas, poderemos assim dizer, de inspiração fascista. Nessa rápida conceituação, rápida, porque nós vamos explorar melhor essas características, você está percebendo que trata-se de um discurso dentro do campo político. Então, pode ser que um governo, que um candidato, que uma ideologia, um partido, uma associação, agremiação, o que quer que seja, faça uso do discurso de caráter de cunho fascista. Se podemos assim identificar, aí precisamos exercer um pouco mais de uma análise mais detalhada, né? E além disso, é próprio do discurso de inspiração fascista a ideia de que é preciso fazer mudanças radicais no status quo, mudanças radicais no establishment, mudanças radicais na situação. Ou seja, é próprio de um discurso de mudança, de ruptura. Bom, mas para que a gente consiga utilizar sem medo de errar este conceito, nós vamos aqui tratar de 10 características, né, assim, ampliadas, né? Vamos aqui tratar de um pouquinho, né, o que seriam essas características para a gente dizer que esse fenômeno, esta ideologia é fascista. A primeira delas é que o fascismo se caracteriza, né, por um governo que, ao assumir o poder, né, ele se torna unipartidário ou monopartidário, ou seja, há uma ruptura do jogo democrático. Então, para você dizer que um governo é fascista, a primeira coisa você tem que verificar se está mantido aí nesse governo, pelo menos a existência de outros partidos e da oposição. As experiências fascistas, notadamente iniciadas ali na Itália com Benito Mussolini e depois na Alemanha com Hitler, estes fenômenos historicamente reconhecidos como fascistas, eles se tornaram unipartidários, né? É preciso verificar isso. Há, dentro da experiência fascista, um pendor para o culto ao chefe, ao líder, como aquele que é o único capaz de guiar a nação ao seu destino. Você pode chamar isso de messianismo, você pode chamar isso de outra, uma espécie de um populismo, mas a ideia é que há uma propaganda, há toda uma estrutura na máquina de comunicação desses sistemas de fazer com que o chefe supremo, o líder supremo, ele receba o culto. Isso é de uma inspiração, né? Vale lembrar do Império Romano. Tal aí não nos deixa falhar a própria inspiração do criador dessa ideologia, o próprio Benito Mussolini na Itália. A terceira característica, há um desprezo completo por valores liberais. Aí é que é muito curioso, que nós vamos verificar daqui a pouquinho, se a gente pode alinhar aquela ou outra ideologia política ou econômica com o fascismo, porque há um desprezo completo
pelos valores que demandam a pauta liberal. As liberdades individuais, os direitos fundamentais, a noção de direitos humanos, os direitos de primeira, segunda, terceira geração e, por fim, o próprio Estado democrático de direito. Há um desprezo por esses valores próprios e conquistas da sociedade ocidental. Um desprezo também pelos valores que são próprios da noção de sociedade civil, né? Você tem desprezo por conquistas como o socialismo, o comunismo, o anarquismo ou qualquer outra ideologia que trate de coletivos. E a gente pode ampliar isso um pouco mais para coletivos próprios da sociedade que são mais modernos, como o feminismo, o movimento negro, os movimentos de reconhecimento de alteridade e identidade, como o próprio movimento LGBTQ ou qualquer outra sigla que você queira utilizar, e outros coletivos que são conquistas modernas. Um desejo de expansão imperialista. Olha, quando a gente começa a estudar bem o próprio fascismo, historicamente pontuado, fica um pouco complicado você chamar esse ou aquele governo, identificar aquela ou outra ideologia contemporânea da nossa época, da nossa geração, de fascista, porque não atende esse critério colocado. Tanto Benito Mussolini como Hitler, em um determinado momento, lançaram as suas ambições para fora dos seus limites territoriais. Uma outra característica, a tendência de vitimizar e atacar os determinados grupos da sociedade, sejam os coletivos, os grupos identificados, e aí tem um aspecto que também não se pode negar, geralmente identificados como os sindicatos, as esquerdas, ou, na verdade, qualquer grupo social, político organizado, seja de intelectuais, que tenham condições de fazer frente ao sistema unipartidário, monopartidário. São chamados de inimigos do povo, né? São vistos como as castas de desordenados, pessoas que não querem a ordem, pessoas que são contra a família, pessoas que não são nacionalistas e vai por aí afora. E outra característica, uma retórica, né, totalmente contra a política tradicional. Igualmente à característica anterior, a ideia é desqualificar qualquer tendência de oposição, qualquer pensamento político, seja partidário ou ideológico, seja da sociedade civil organizada ou mesmo da política partidária, de descaracterizar qualquer força. Então, é geralmente um poder que se levanta dizendo, olha, antes de nós ninguém fez direito, nós vamos fazer o que é correto, esqueçam e vamos contra qualquer força anterior a nós. A exaltação de valores tradicionais. Então, é próprio do fascismo a tendência de usar ideologicamente valores considerados tradicionais. O que aqui a gente poderia, numa outra aula, discutir melhor essa ideia de que existe uma família tradicional que nunca existiu, né? Isso aí nós podemos discutir isso melhor, de que há um comportamento moral, social adequado. Na verdade, isso é um uso político e ideológico daquilo que seriam valores tradicionais ou da família tradicional, para justamente beneficiar as elites e descaracterizar opositores, muitas das vezes identificados com pessoas ligadas ao movimento artístico, pessoas ligadas aos grupos intelectuais, pessoas ligadas a uma série de outros aspectos, mais notadamente, uma tendência aqui, né? Fala-se em lutar contra o status quo, mas é o contrário, é justamente usar a ideologia de valores da família e da tradição e dos bons costumes, em alguns casos Deus, né, aí por meio da religião, para justamente manter a conservação
de determinadas esferas privilegiadas da sociedade, com o fim último de manutenção do poder unipartidário. A mobilização das massas, se você tem a ideia do culto ao chefe, ao líder, mas tem um forte esquema de propaganda que pode e que utilizou na época o cinema, que esteve a serviço tanto de Hitler quanto de Mussolini, mobilizando intelectuais, uma enorme engenharia de propaganda, com conceitos, com a tentativa, né? A gente fala muito na nossa era presente de fake news. O que é novo nas fake news é a utilização de modernas tecnologias de comunicação e informação, a utilização de robôs, a utilização de inteligência artificial. O meio é novo, mas a mensagem é não. A ideia de descaracterizar, utilizar, como o próprio chefe da propaganda, Goebbels, da Alemanha nazista, ele dizia: repita constantemente uma mentira até que ela se torne verdade. Então, há um esforço enorme de controle das massas por meio da propaganda. O controle total do Estado sobre assuntos relacionados à economia, política e cultura, há um controle, por isso que nós já estudamos isso com Hannah Arendt quando nós pensamos em totalitarismo. Se você não conhece esta live, verifique na descrição. Mas o Estado, ele vai adentrando não apenas a política, a economia, mas ele adentra a cultura, ele adentra os espaços, aquilo que Foucault chama do biopoder, ele procura performatizar o comportamento dos indivíduos, seja o comportamento, as práticas da cultura, identidade, orientação sexual, seja assuntos ligados a questões ligadas ao corpo feminino, como aborto, comportamento, e o Estado vai adentrando sobre diferentes campos. Por isso que há uma característica de eliminação da democracia representativa, das liberdades individuais e o próprio controle, por assim dizer, das instâncias jurídicas. Bom, tendo visto as características, nós podemos nos dedicar um pouquinho à história, né? Então, aquilo que chamamos de fascismo surge na Itália, liderado por Benito Mussolini. Aqui é muito curioso, porque Benito Mussolini ele era anteriormente ligado ao socialismo, mas na medida que ele vai atingindo o poder, ele vai tendendo para os setores conservadores, né? A expressão extrema do fascismo sob a ideologia nazista ocorreu sob o comando de Adolf Hitler, ou seja, o movimento surge na Itália, mas ele serve de inspiração nos mesmos moldes, nas mesmas características que nós discutimos, para o fascismo ali na ideologia nazista por Adolf Hitler, né? E o seu próprio governo. Esses regimes, né, os dois mais conhecidos, né, eles surgiram na Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda, foram totalmente inspirados na experiência italiana, mas também foram replicados no caso de Francisco Salazar em Portugal, né, e Francisco Franco na Espanha, duas ferrenhas ditaduras, e também o movimento Ustaša na Croácia. Bom, historicamente, está aqui identificado o que nós podemos chamar de fascismo. Então, recapitulando, a experiência liderada por Benito Mussolini na Itália, né? A experiência na Alemanha nazista de Hitler, são os dois grandes, vão ser seguidos em Portugal e na Espanha, também na Croácia, e aí você tem, a partir desses movimentos históricos, outros movimentos que a gente prefere chamar mais adequadamente de movimentos de inspiração fascista. Repare a diferença, o que é fascismo historicamente delimitado, caracterizado, e o que é uma inspiração fascista, seja no discurso, seja na prática, seja numa tentativa. Nós tivemos no Brasil
dois movimentos, né? Um movimento após a Revolução de 1930, repare que está dentro do período historicamente datado entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos aqui o movimento integralista, que estava justamente inspirado pelas ideias fascistas e visava combater as esquerdas, o predomínio aqui, as tentativas de ideias socialistas, sob a liderança de Plínio Salgado. A ditadura, experiência da ditadura brasileira, o golpe de 1964, tem fortes conotações fascistas, podemos identificar ali boa parte, mas nós preferimos chamá-lo de um golpe totalmente inspirado no fascismo, né? Para dizer que é fascista, preferimos essa nomenclatura. A experiência na Itália, na Alemanha, e depois que se seguiram Portugal, Espanha e Croácia. Os demais chamamos de movimentos que foram inspirados. Portanto, a partir dessa adequada contextualização e caracterização, a gente pode retomar uma discussão que está aí nas redes sociais, que é muitas das vezes motivada entre pessoas que se identificam com o aspecto de esquerda ou de direita, ligada a esse governo ou da oposição, de tentar relacionar, seja o governo com o fascismo, ou tentar relacionar o pensamento de esquerda, a ideologia política econômica de esquerda, ou as ideologias político-econômicas de direita. A primeira coisa que você tem que tomar o cuidado é não caracterizar o fascismo como de direita e de esquerda, né? Até porque, se você faz isso, além de um enorme simplismo, né? Além de uma inadequação histórica e da tentativa de aquilo que a gente chama dentro da academia de reducionismo, você pegar um movimento, você pegar todo um conjunto histórico, um comportamento ideológico e tentar restringi-lo numa única frase. Fascismo é isso, fascismo é aquilo, o fascismo é um movimento que é da direita ou da esquerda. Além de você estar cometendo um enorme de um equívoco, eu prefiro chamar de equívoco para não dizer de uma desonestidade intelectual, ou talvez nem intelectual, porque não se pode. Tem casos que, às vezes, a ignorância, você não pode reduzir o fascismo a isso, porque nem toda política praticada pelo espectro da direita, né, conservadora, é extremista como o fascismo. Né? Você tem N representantes da direita, seja no Reino Unido, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que nós não conseguimos identificar como fascista. Então, você não pode fazer essa articulação tão simplesmente porque líderes fascistas estavam alinhados com a direita. O fascismo foi um fenômeno datado historicamente, localizado e caracterizado. A partir daí, você dizer que toda a direita, só porque o líder fascista se alinhou com a direita ou com os poderes conservadores, você está fazendo um estrangulamento histórico, uma inadequação. É impossível reafirmar isso. Da mesma maneira, você não pode dizer que fascismo é uma experiência ou, né, é uma política praticada pela esquerda por ser tentativa de ligar as políticas ligadas à esquerda do espectro político-ideológico da esquerda como radicalizado, né? Só porque na Revolução Russa Stalin, né, foi um líder totalitário e ele estava justamente ali naquele período na União Soviética propondo, construindo a sua arquitetura socialista. Você também não pode fazer estrangulamento, né? Porque não é porque Stalin fez uma política totalitária com todo aquele genocídio, com toda aquela aberração, a partir daí você dizer, é no mínimo desproposital, é no mínimo incompatível, é revelar ou ignorância ou desonestidade intelectual. Então, o fascismo não pode ser caracterizado nem como direita, nem como esquerda, e você não pode automaticamente fazer essa associação. Do mesmo modo, podemos dizer que o fascismo é liberal ou ligar o liberalismo ao fascismo? Aqui,
há um uso, né, um senso comum que precisa também ser melhor localizado. O fascismo é tido como parte da extrema-direita porque ele tinha uma oposição ao socialismo. Isso é plenamente identificável. Mesmo Benito Mussolini, que ascende, apesar de ter ligação com o socialismo, quando está no poder, ele se alinha com as oligarquias e passa, justamente com a ascensão do seu projeto de governo, a combater integrantes da ala socialista ou das esquerdas. Mas nem por isso você pode identificar qualquer outro governo contemporâneo como fascismo. Você não pode fazer essas associações muito prontas, porque, na verdade, ser de direita ou de esquerda, ser liberal ou ser conservador, são cortes que podem estar alinhados num indivíduo, numa organização, num partido, num determinado governo, né? As experiências fascistas tiveram amplo apoio de elites como banqueiros industriais, quanto na Itália e na Alemanha. Então, é totalmente desproposital dizer que o fascismo é liberal apenas por conta disso. É preciso ter cautela. As experiências históricas que nós identificamos, né, elas não foram economicamente liberais, né? Ao contrário, naquela época havia inicialmente algumas tentativas de estatismo. Então, não há uma relação muito clara entre fascismo e estatismo. E se um determinado governo pode se considerar ou tem uma política de preservar empresas ou estatizar ou reestatizar, você não pode dizer que é fascista. Na verdade, isso precisa ser melhor trabalhado. Geralmente, são senso comum a partir de leituras, pode ser de jornalistas, pode ser até de intelectuais, pode ser de professores, que muitas das vezes pegam o conceito emprestado e colocam muito rapidamente sobre um determinado governo, uma determinada instituição. E muitas das vezes isso é feito, e é preciso ser comentado, muitas das vezes isso é feito no início de um plano ou de uma proposta. Ou seja, a caminhada econômica de determinado governo, partido ou instituição está sendo proposta, construída, muitas das vezes é utilizado o termo ali sem aguardar os resultados para uma análise mais aprofundada, né? O que há de fato, o fascismo ele se opôs ao liberalismo, né? Por defender esse Estado forte e os interesses de massa em detrimento dos interesses individuais, mas não os interesses de massa por uma ligação com o socialismo, mas mais com a ideia de um populismo e do desenvolvimento do culto ao poder daqueles governantes. Norberto Bobbio, por sua vez, né, ele vai dizer que mesmo as experiências italiana e alemã do fascismo, elas têm divergências, né? Olha como é difícil fazer análise, né? Ao notar que, no caso italiano, havia um caráter revolucionário, radical e de esquerda no seu nascedouro, ao passo que a experiência alemã nazista era essencialmente reacionária e radical de direita. Então, você tem aí o próprio Norberto Bobbio dizendo que não dá para você dizer que fascismo é algo que a gente possa relacionar com a direita, ou obviamente, relacionar-se com a esquerda, porque você não tem base para isso, não adianta você pegar a experiência alemã e tentar, a partir dela, fazer um guarda-chuva, do mesmo modo a italiana. O que nós temos são aquelas características que nós precisamos justamente avaliar com calma e cautela, e o mais adequado é, a partir das características, suscitar uma reflexão para que a gente possa compreender se um determinado governo possui desprezo pelas liberdades individuais, ele está fazendo, por esse desprezo, uma inspiração fascista. Ele se inspira no fascismo. Daí dizê-lo que é fascista seria um anacronismo, talvez aí é o melhor termo. É você pegar um conceito do passado e tentar forçá-lo para compreender o presente. Do mesmo modo,
você verificar se determinado governo tem uma inclinação talvez ligada à extrema-direita e você acusá-lo. De fato, há muita confusão hoje sobre o uso da palavra fascismo, o que talvez nos permita utilizar historicamente a compreensão do conceito é avaliar pontualmente em que medida governos de esquerda, de direita, em determinados momentos ou em determinadas práticas, estão fugindo das tradições democráticas, estão trazendo risco para as liberdades individuais, estão trazendo riscos para a existência da democracia, a existência do contraditório, da livre associação de pensamentos e ideias, do pluralismo de ideologias. Quando alguém fala que determinado partido ou determinada ideologia tem que desaparecer, é de uma enorme agressão e uma total incompreensão do que seja democracia. Do mesmo modo, identificar discursos que têm inspiração fascista. Então, nós temos discursos de inspiração fascista, práticas de determinadas agremiações, instituições que têm inspiração e que precisamos, a partir da correta compreensão do fenômeno, estar sempre lutando para o desenvolvimento da democracia, para a existência e total garantia, né, das liberdades individuais, da existência do pluralismo de ideias e, principalmente, discutir política, discutir onde que os governos acertam, onde que erram e não cometer equívocos, né, simplesmente para desqualificar. É isso. Utilize melhor o conceito fascista, faça um bom uso dele, chame os seus colegas, chame as pessoas da sua rede social, discuta e coloque as coisas nos devidos lugares para que a gente possa, conhecendo melhor, não prejudicar aquilo que temos conquistado. É isso.